Tinha 2 anos e 8 meses que eu e o José Carlos namorávamos quando eu descobri uma traição. E eu, que sempre fui uma pessoa extremamente orgulhosa, eu acho que nem orgulhosa a palavra certa, é que eu sempre tive amor próprio, sabe? Mesmo assim, eu resolvi perdoar e a gente continuou namorando mesmo depois da traição. Só que eu não confiava mais nele, sabe? Depois que eu descobri, eu passei a ficar mexendo no celular, eu cheirava as camisas dele, uma coisa de louco, nem eu mesma me reconhecia mais. Eu nunca fui desse estilo. E ele me xingava, sabe? Ele falava assim que eu tava louca, que eu era uma maluca, e eu jogava na cara dele. Eu falava assim, se eu tô doida, a culpa é sua. Você que plantou pra tá colhendo isso agora. E conforme o tempo foi passando, eu cada vez desse jeito, até que um dia ele resolveu terminar comigo. Ele disse que não estava suportando mais aquela pressão, aquela cobrança, aquele ciúme doentio. E eu ainda falei para ele, você tem certeza que quer terminar comigo? Porque se a gente terminar, não vai ter volta mais. Eu já perdoei a sua traição, mas aceitar você de volta eu não vou fazer. E ele disse, que eu não aguento ficar com você, eu te amo, mas desse jeito para mim não dá. Eu disse, pois bem, é a sua escolha e a gente terminou, cada um seguiu a sua vida. Durante o tempo que eu namorava o José Carlos, eu não saía com as minhas amigas, porque assim, as minhas amigas é tudo farreira. Então os passeios delas era só balada, cachaça, e pra mim isso não é certo enquanto a pessoa tá namorando, sabe? Pra mim solteira é solteira e namorando é namorando. Mas depois que a gente terminou, eu me joguei. Falei assim, agora também eu quero viver tudo que de certa forma eu não vivi enquanto a gente estava namorando. E eu passei a sair todos os finais de semana. Não falhava um final de semana sequer que eu não saísse com as minhas amigas. E eu não sei se você já notou isso, mas quando a mulher tá baladeira, ela também se cuida bem mais. Então, nesse período que eu tava saindo muito com as minhas amigas, nossa senhora, toda semana eu tava no salão cuidando do cabelo, das unhas, fazendo bronzeamento, sabe? Tava assim impecável. Porque eu não queria ficar em casa deprimida, remoendo, sabe? Eu queria afogar as minhas mágoas na balada mesmo, vivendo, sendo feliz. Só que o José Carlos, percebendo que eu segui a minha vida, que eu não fiquei choramingando pelos cantos, ele começou a me procurar pra gente voltar, dizendo assim que eu tava muito linda, que eu tava na fase mais bonita da minha vida e que ele não queria dar a chance que eu conhecesse alguém e acabasse esquecendo ele. E a gente voltou. Eu aceitei e resolvi voltar pra ele. E depois que a gente voltou, o louco passou a ser ele, porque eu não deixei as minhas farras. Sei lá, eu tava muito desiludida com ele, sabe? Primeira traição, uma pessoa que eu confiava tanto, confiava horrores, me trair daquela forma. E depois, o término, né? Eu ainda perguntei ele se ele realmente queria fazer aquilo e ele me disse que sim, então eu tava desiludida. Eu não sei por que eu aceitei voltar com ele. Continuei com as minhas farras normal. Continuei me cuidando da mesma forma e ele brigava, sabe? Ele olhava o meu celular, ele brigava por causa das minhas roupas e ele falava assim que não era certo, a gente era praticamente noivos porque já tinha mais de 3 anos que a gente estava junto e eu saindo com as minhas amigas solteiras daquele jeito, chegava de madrugada, mas eu nem dava bola pra ele. Gente, de verdade, eu não entendo por que eu voltei, porque tipo assim, não me abalava nem um pouco ele me dizer que o que eu estava fazendo era errado, sendo que quando a gente namorava antes da traição, eu sabia que era errado. Eu acho sim que uma pessoa que está namorando, ela não tem que ter uma vida de solteiro. E ele ficou louco no meu pé, ciumento, e brigava, e ia atrás, e eu nem seguindo a minha vida assim, ó, linda, bela e plena. Até que um dia, eu fui numa festa que era despedida de uma amiga. Essa amiga, ela estava indo embora para fora do país. Não chamei o José Carlos, é lógico, né? Porque eu gostava de ir sozinha. E aí lá foi uma festa enorme, sabe? Todo mundo curtindo e dançando, minhas amigas estavam todas lá e eu dançando também, bebendo. Só que, gente, por mais que isso não amenize o meu erro, eu ia para essas festas, eu saía, eu curtia mesmo, mas eu não traía ele, sabe? Porque aí já é uma questão de caráter e caráter é uma coisa que eu tenho de sobra, graças a Deus. Então eu tava bem de boa, dançando, curtindo, bebendo. Eu tava dançando com o irmão dessa menina que era dona da festa, da menina que a gente tava fazendo a despedida pra ela. Quando de repente o José Carlos chega, e eu nem sei como que ele descobriu aquele endereço, porque eu não falei, e ele não conhecia essa menina que tava indo embora. No que ele chegou, que ele viu eu dançando com aquele menino, ele ficou louco. Ele começou
começou a fazer barraco, ele começou a xingar o menino que eu estava dançando, sendo que o José Carlos, ele sempre foi pacato, ele nunca foi de confusão, sabe? Eu nem reconhecia ele mais. E ele começou a gritar, a xingar esse menino que eu estava dançando. De repente, esse menino pegou o José Carlos e deu a maior surra, ele mais 2 amigos, porque o pessoal que estava ali era tudo amigos dele e da menina, né, irmã dele que estava indo embora. Então, quando eles viram que o José Carlos estava brigando com ele, entraram no meio e juntou 3 em cima dele. O José Carlos ficou muito machucado. Claro que eu me senti extremamente culpada vendo ele daquela forma, porque eu não deveria ter voltado para ele, sabe? O meu único erro no meio disso tudo foi voltar. Claro que ele também foi errado, porque ele não deveria ter chegado lá e começado a xingar, a ofender uma pessoa que ele nem conhecia e que a gente não estava fazendo nada, que a gente só estava dançando. Então, com essa minha história, eu quero te dizer que a partir do momento que você resolve perdoar, tem que ser de coração. Porque se você perdoar só da boca para fora, pode ter certeza que não vai dar certo. Hoje eu vejo que eu nunca perdoei e eu não sei por que eu resolvi voltar. Eu acho que era meio que uma dependência emocional, sabe? Se eu não tivesse voltado com o José Carlos, eu sei que eu teria evitado todo esse estrago que aconteceu, mas enfim, né? Ambos aprendemos a lição. Tudo começou quando a gente se mudou para um bairro novo e eu conheci o Daniel. E, gente, eu nunca tinha me apaixonado antes, foi amor à primeira vista. Eu fiquei encantado, o Daniel sempre foi um menino maravilhoso. Acontece que naquela época eu tinha só 14 anos e os meus pais, eles ainda não me deixavam namorar. Nem tanto o meu pai, mas era a minha mãe. É que a minha mãe, ela engravidou de mim com 14 para 15 anos. Então, ela meio que usava isso de parâmetro para me educar, para poder me ensinar as coisas da vida, como ela sempre dizia. Ela falava assim: minha filha, eu comecei a namorar muito novinha, eu não tinha rédeas, logo eu engravidei. E depois que eu engravidei, olha o que aconteceu comigo. Tive que sair da escola, fui para a beira do fogão, fui para a beira do tanque, e bererê, e barará. E a minha mãe sempre falava essas coisas. A minha mãe reclamava tanto, mas tanto, que às vezes eu pensava assim: poxa vida, tantas mães, tantos pais ficam felizes quando o filho nasce e a minha mãe parece que não, né? Parece que eu fui um verdadeiro desastre na vida dela, porque o tanto que ela reclama. Acontece que o que rolou entre mim e o Daniel foi uma coisa que não deu para controlar, sabe? Foi natural, a gente se apaixonou mesmo à primeira vista. Então a gente acabou se envolvendo e começamos a namorar. E assim que começamos a namorar, o Daniel contou para a mãe dele, porque a mãe do Daniel, ao contrário da minha, sempre foi muito amiga com ele, sempre conversou abertamente. Então ela me chamou, falou assim que queria conversar comigo também. E ela disse: olha, Bibi, eu acho melhor você tentar conversar com a sua mãe, explicar para ela, conta tudo, porque se vocês ficarem namorando escondido e ela descobrir por outra pessoa, a relação de vocês vai ficar pior ainda. Mas eu disse: a senhora não conhece a minha mãe. A minha mãe, ela é bitolada com essas coisas. Se ela souber, é bem capaz dela me acorrentar nos pés da cama só para eu não sair e não ver o Daniel, não. Eu não posso contar, senão a gente vai ser obrigada a terminar. E a gente continuou namorando escondido, a mãe do Daniel sempre tentando, sabe? Sempre me aconselhando que eu deveria contar para minha mãe. Só que ficamos juntos por quase 1 ano. Foi até que eu completei meus 15 anos de idade. E o Daniel, como sempre foi uma pessoa madura para a idade dele, porque quando eu fiz 15, ele fez 16. Então ele era assim muito maduro para a idade dele. Ele disse: meu bem, você fez 15 anos agora, vamos conversar com a sua mãe, já é hora, você já tem idade para namorar. E eu vou, eu peço, eu me apresento, eu mostro para ela que eu não tenho mais intenções com você. Então assim, ele conversou comigo de uma forma que me deixou seguro para contar para minha mãe. E aí, né, eu fui e falei para ela: mãe, eu tenho uma pessoa para trazer aqui em casa para poder conversar com a senhora. E eu levei o Daniel. O meu pai,
ele recebeu o Daniel super bem, porque o meu pai ele sempre foi mais tranquilo, sabe? Ele falou assim que por ele tudo bem, que eu já tava mesmo na idade de namorar, eu só tinha que ter responsabilidade, né? Só tinha que ter consciência dos meus atos e que ele gostou do Daniel. Já a minha mãe, ela foi super grossa, super sem educação com o Daniel. Ela começou a gritar com ele, falando assim que não, que ele era mentiroso, que todo rapaz, quando quer enrolar a menina, fala que é bom moço, fala que tem boas intenções, mas depois que engravidar ela, ele vai meter o pé e ela que vai sofrer. E aí a minha mãe começou com aquela ladainha dela: eu não quero que você passe as mesmas coisas que eu passei, eu não quero que você sofra tudo que eu sofri. E, gente, eu nunca tinha confrontado a minha mãe, eu nunca tinha desrespeitado ela, mas a forma que ela tratou o Daniel, a falta de educação, sendo que ele foi tão educado com ela, tão gentil, tão delicado, aquilo pra mim foi a gota d'água. Foi quando eu disse assim: mãe, a senhora me desculpa se eu desgracei a vida da senhora, se eu acabei com a sua vida depois que eu nasci, né? E ela já começou a ficar sem graça. Não, filha, não é assim também, deixa eu explicar. Eu falei: é assim sim. Todos os dias a senhora joga na minha cara o quanto a sua vida bagunçou depois que eu nasci, o quanto a senhora deixou de viver depois que eu nasci. Eu sinto muito, mãe, me perdoa, mas eu não sou a senhora. A minha história não é a mesma da senhora. E a minha mãe, ela ficou tão sem graça, que ela nem continuou debatendo, sabe? Ela meio que concordou, ela não falou nem que sim e nem que não. Depois disso, eu e o Daniel, a gente começamos não, porque a gente já estava namorando há quase um ano. Nós meio que nos assumimos, né, para todo mundo, para a família. Os meus pais já ficou ciente que a gente estava se namorando. O meu pai deixou. A mãe do Daniel sempre me adorou. Mas a minha mãe no começo, nossa, quando o Daniel ia em casa, a minha mãe ficava numa cara que dava pra ver na expressão dela o quanto ela estava contrariada com toda aquela situação, o quanto ela não queria que aquilo tivesse acontecendo. Só que hoje, tem 4 anos que eu e o Daniel estamos namorando. E hoje, quem olha a minha mãe e o Daniel pensa que ela é mãe dele. O tanto que eles têm uma relação de amizade bonita. Os dois são tão grudados que às vezes eu brinco com ela, tudo brincadeira, sabe? Fala assim: mãe, tô com ciúme. Uai, a senhora agora trata o Daniel melhor do que a senhora me trata. Mas tudo brincadeira, né? Eu amo a relação dos dois. O que eu quis passar para vocês com a minha história é que muitos pais têm esse problema de querer que o seu filho dê continuidade para a sua vida, né? De querer usar o seu filho para corrigir os erros do passado ou para realizar algum sonho que ele não tenha conseguido realizar. E isso é super errado, porque o seu filho, ele não é uma continuidade sua. O seu filho, ele é um ser humano, ele é uma vida nova, uma pessoa nova, que tem o direito de errar e aprender com os seus erros e que tem o direito também de escrever a sua própria história.